Depois de meses sem conseguir um bom trabalho, minha carreira estava por um fio. Eu era um fotógrafo freelance, e o que antes parecia uma vida promissora agora se resumia a clientes desinteressados, contas acumulando, e uma sensação constante de fracasso. Meus últimos projetos foram um fiasco, e meu nome, que já teve algum prestígio, agora não valia mais nada. Precisava de algo grande, algo que me tirasse desse buraco e trouxesse de volta o respeito e a empolgação que um dia tive pela fotografia. Foi então que surgiu a chance de fotografar um lugar que ninguém ousava visitar, na Ilha das Sombras. Essa ilha era um daqueles lugares envoltos em mistério e superstição. Poucos tinham coragem de falar dela, e os que falavam diziam que era um lugar amaldiçoado. Localizada a algumas horas de barco da costa, era um pedaço de terra esquecido, uma mancha escura no oceano que parecia atrair tempestades e más intenções. Nenhuma embarcação se aproximava voluntariamente, e os pescadores locais evitavam aquela região a todo custo. Havia histórias de desaparecimentos, de pessoas que nunca mais foram vistas depois de pisar naquela ilha. Para muitos, era apenas uma lenda, mas para mim, era uma oportunidade. Eu sabia que precisava de algo chocante, algo que ninguém tivesse registrado antes. Se eu pudesse capturar a essência daquela ilha, suas sombras, seu mistério, talvez eu conseguisse a matéria perfeita para voltar ao topo. No fundo, acho que parte de mim queria mais do que só fotos, e eu queria uma história que me redefinisse, que apagasse todos os meus erros e fracassos. Então, sem pensar muito nas consequências, aluguei um barco velho, peguei minha câmera, um drone e alguns suprimentos, e rumei para a Ilha das Sombras, pronto para encarar o desconhecido. A viagem até a ilha já foi um prenúncio do que estava por vir. O céu, que estava limpo quando saí da costa, começou a se fechar assim que me aproximei. As nuvens eram de um cinza pesado, como se absorvessem toda a luz do dia. As ondas ficaram mais agressivas, e o barco sacudia de um lado para o outro, como se quisesse me jogar no mar. O som do motor era abafado pelo vento e pela sensação estranha de que eu estava sendo observado. Não havia nada ao meu redor além da vastidão do oceano, mas a sensação de ser vigiado crescia a cada minuto. Quando finalmente avistei a ilha, entendi por que as pessoas tinham tanto medo dela. Não era só uma questão de aparência, ou havia algo profundamente errado naquele lugar. A vegetação era densa, mas parecia morta, como se as árvores fossem feitas de cinzas. Rochas pontiagudas se erguiam como dentes de uma boca prestes a devorar qualquer coisa que se aproximasse. E havia uma névoa fina que cobria tudo, uma espécie de manto que escondia a verdadeira natureza da ilha. O silêncio era opressor. Sem pássaros, sem insetos, sem o som do mar batendo nas pedras, apenas o som surdo da minha respiração ofegante. Ao ancorar o barco na praia de areia escura, um arrepio correu pela minha espinha. O ar estava pesado, com um cheiro de mar e algo apodrecido. Desembarquei com minha mochila, câmera e drone, tentando ignorar o nervosismo crescente. O plano era simples, passar a noite na ilha, explorar, fotografar tudo o que parecesse interessante e partir no amanhecer. Mas conforme eu caminhava, senti que a ilha parecia respirar, como se fosse um organismo vivo, pulsando lentamente. De repente, comecei a perceber pequenas coisas, marcas estranhas nas pedras, como garras arranhando a superfície, por sombras que se moviam na neblina, embora eu estivesse sozinho. Cada passo parecia ecoar por toda a ilha, amplificando o som da minha presença. As árvores se retorciam de formas que desafiavam a lógica, e eu mal conseguia distinguir o caminho por onde tinha vindo. Havia algo profundamente desorientador ali, algo que mexia com meus sentidos e confundia minha percepção. Montei meu equipamento rapidamente, tentando ignorar a sensação crescente de que algo estava me observando da floresta. Liguei o drone para captar imagens aéreas, mas ele começou a falhar, como se algo interferisse no sinal. As imagens eram distorcidas, e o que deveria ser uma visão clara da ilha se transformava em flashes de escuridão e estática. Minhas mãos tremiam ao tentar controlar o drone, mas continuei, determinado a registrar algo que justificasse minha presença ali. Quando o sol começou a se pôr, a escuridão tomou conta de tudo. A névoa ficou mais densa, quase sólida, e eu senti uma pressão nos ouvidos, como se o ar estivesse se fechando ao meu redor. As sombras ficaram mais longas, e o vento sussurrava em um idioma que eu não compreendia.
As luzes da minha câmera e do drone piscavam, e as baterias, que estavam cheias, começaram a drenar mais rápido do que o normal. Era como se a ilha estivesse sugando a energia de tudo ao meu redor, incluindo a minha. Sentei-me em uma rocha, tentando pensar no que fazer. Pela primeira vez, considerei a possibilidade de que essa viagem não tinha sido uma boa ideia. Mas eu já estava ali, e voltar sem nada não era uma opção. Precisava de uma foto, uma única imagem que justificasse todo o risco. E foi então que ouvi um som, um eco distante que parecia vir das profundezas da ilha, um chamado baixo e constante, como uma batida de tambor. Era como se a própria ilha estivesse tentando se comunicar comigo, e naquele momento, entendi que algo me aguardava nas sombras. Eu estava prestes a descobrir que a Ilha das Sombras não era apenas um lugar físico, era um lugar que existia para consumir, e eu, em minha ambição cega, estava prestes a ser mais uma de suas presas. Ao colocar os pés na Ilha das Sombras, um frio inesperado tomou conta de mim, cortante como se o ar ao meu redor tivesse sido drenado de toda a vida. As árvores, que de longe pareciam uma vegetação comum, eram na verdade criaturas retorcidas, com galhos que se entrelaçavam como dedos de mãos deformadas tentando agarrar o que passasse por perto. O chão era coberto por uma camada densa de folhas secas, mas havia algo estranho nelas, uma textura meio oleosa e pegajosa que deixava um rastro nos meus sapatos, como se a própria terra estivesse tentando me segurar. A névoa que envolvia a ilha parecia se mover de forma própria, deslizando silenciosamente pelas rochas e trilhas, como se estivesse viva. Quando eu me aproximava, ela recuava, sussurrando segredos inaudíveis, se espalhando em volta dos troncos das árvores, rastejando para fora de pequenos buracos no solo. Tudo ao meu redor tinha uma aura de abandono e melancolia, como se a ilha estivesse eternamente presa em um limbo entre o tempo e o esquecimento. Era uma sensação sufocante que apertava meu peito, uma presença invisível que parecia me acompanhar a cada passo. A primeira coisa que me chamou a atenção foram as marcas nas pedras. Elas não pareciam naturais. Eram arranhões profundos e desiguais, feitos por algo com garras ou por ferramentas de um propósito sombrio. Estavam espalhadas por várias rochas, como se fossem sinais de aviso, ou talvez rituais de uma força que eu não conseguia entender. Mais adiante, encontrei o que pareciam restos de antigos acampamentos, pedaços de barracas rasgadas, latas enferrujadas e trapos de roupas que balançavam ao vento, abandonados e descoloridos pelo tempo. Tudo estava coberto por uma camada de poeira e umidade, como se os últimos visitantes tivessem partido às pressas, deixando suas posses para trás. Parecia que a própria ilha expulsava quem ousava se aventurar por ali. Com a câmera em mãos, comecei a fotografar. O clique do obturador era o único som que quebrava o silêncio absoluto. Mas à medida que eu revisava as imagens, percebi algo estranho, as fotos pareciam capturar mais do que meus olhos podiam ver. Sombras que não estavam lá antes, formas indefinidas que surgiam entre as árvores e desapareciam no nevoeiro, manchas escuras que pareciam observar de longe. Era como se a câmera fosse uma janela para um lado oculto da ilha, revelando presenças invisíveis. Em algumas fotos, eu podia jurar que via figuras humanoides escondidas na névoa, contornos vagos que me encaravam das profundezas da floresta. A tensão foi crescendo conforme o dia avançava, e o sol, se é que ele ainda existia, começou a se esconder atrás das nuvens pesadas. Cada passo na ilha parecia errar o caminho, me levando de volta ao mesmo ponto de partida, como um labirinto onde as trilhas mudavam de lugar. Meu instinto me dizia para voltar, mas minha ambição falava mais alto. Eu precisava de algo único, algo que justificasse toda essa loucura. E foi então que, no meio da minha exploração, encontrei uma entrada escura e quase imperceptível, meio coberta pela vegetação, uma caverna. A abertura era pequena, mas o suficiente para eu passar. A vegetação ao redor parecia evitá-la, como se até as plantas tivessem medo de crescer ali. Hesitei, mas a curiosidade foi mais forte. Com a lanterna na mão, me abaixei e entrei na caverna, pronto para documentar o que quer que estivesse ali dentro. A escuridão era sufocante, como se eu estivesse entrando na boca de uma criatura gigante, pronta para me engolir. Dentro da caverna, o ar era ainda mais frio e úmido, e o som da minha respiração ecoava pelas paredes rochosas. Senti um cheiro forte de mofo misturado com algo metálico, talvez ferrugem ou sangue seco.
A luz da lanterna dançava nas paredes, revelando formas estranhas, desenhos rudimentares e símbolos que eu nunca tinha visto antes. Eles estavam gravados nas pedras, e cada traço parecia contar uma história que eu não conseguia decifrar, mas que exalava perigo. Conforme avançava mais fundo, comecei a ouvir um som fraco, quase imperceptível, como um murmúrio que vinha de todos os lados. Não era o som do vento, era algo mais vivo. O som ficou mais alto, e a caverna começou a se estreitar, como se as paredes quisessem me esmagar. Quando finalmente alcancei o fundo, o espaço se abriu em uma pequena câmara iluminada apenas pela luz fraca que se infiltrava por rachaduras no teto. No centro da câmara, havia um altar improvisado com ossos e pedras dispostos em um padrão que parecia ritualístico. Entre eles, pequenos objetos enferrujados e antigos, relógios de bolso, anéis, medalhas e fotos amareladas de pessoas que pareciam ter pertencido a um tempo distante. Era como se aquele lugar fosse um santuário de perdas e memórias esquecidas, um cemitério para o que a ilha tinha consumido ao longo dos anos. De repente, ouvi um som, um estalo seco vindo de trás de mim. Me virei rápido, mas não havia ninguém, apenas a escuridão densa da caverna. O murmúrio voltou, mais alto agora, como vozes sobrepostas, todas sussurrando ao mesmo tempo. Não conseguia entender as palavras, mas sentia o peso delas, uma sensação de desespero e raiva que ecoava na minha mente. A lanterna começou a falhar, piscando, e em um dos flashes de luz, vi uma sombra maior e mais definida no canto da caverna, uma figura alta, imóvel, que não deveria estar ali. Meu coração disparou, e senti um medo primitivo, o tipo que te paralisa, que te faz esquecer de como respirar. A figura não se movia, mas eu sabia que estava me observando. Senti uma presença esmagadora, como se aquela coisa fosse a própria ilha se manifestando diante de mim. Com um último estalo, a lanterna apagou de vez, e eu fui engolido pela escuridão, com o som das vozes crescendo ao meu redor, me chamando para o desconhecido. Entrar na caverna foi como cruzar um limiar invisível para um mundo onde a luz e a esperança pareciam ter sido banidas. O ar era denso, carregado de um cheiro podre e doce ao mesmo tempo, algo entre carne decomposta e flores murchas. Cada respiração era um esforço, como se eu estivesse inalando o peso de toda a escuridão daquele lugar. As paredes eram frias e úmidas, cobertas por símbolos que não faziam sentido algum, mas que provocavam um desconforto inexplicável, como se eu estivesse sendo observado por olhos que há muito deixaram de ser humanos. Conforme avançava, a lanterna tremia em minha mão, sua luz trêmula revelando pedaços de um passado esquecido. Havia restos de acampamentos abandonados, mochilas rasgadas, lanternas quebradas, e cordas de escalada ainda amarradas nas rochas, balançando lentamente, como se algo as tivesse movido segundos antes de eu chegar. As roupas espalhadas pelo chão pareciam ter sido largadas às pressas, sujas de terra e desgastadas pelo tempo. Tudo ali dava a sensação de que outras pessoas haviam estado na mesma posição que eu, mas algo, ou alguém, havia interrompido suas explorações. Mais adiante, o corredor estreito se abriu em uma câmara maior, e foi lá que eu vi um altar rudimentar, cercado por velas apagadas, seus pavios queimados até o fim. Em cima dele, uma coleção perturbadora de objetos pessoais, como se alguém tivesse depositado pedaços de vidas ali. Havia pequenos crucifixos, estátuas deformadas, ossos que não pareciam pertencer a nenhum animal que eu conhecesse, e fotografias desbotadas de rostos anônimos, todas viradas para o altar, como espectadores silenciosos de um ritual eterno. Aquela cena era um caos de memórias e oferendas que pareciam estar à espera de alguém, ou algo, que jamais retornaria. Minha curiosidade me empurrou a fotografar tudo. A câmera era a única coisa que me fazia sentir algum controle naquela situação. Eu ajustava o foco, clicava, e o flash iluminava por breves instantes a escuridão ao meu redor. Mas a cada foto, um calafrio subia pela minha espinha, como se algo estivesse errado. As imagens capturadas pareciam normais à primeira vista, mas, ao aproximar o visor dos olhos, viu que não deveria estar ali uma figura esquelética, de pé atrás de mim, em cada uma das fotos. Era uma presença magra, com olhos vazios e uma postura que transmitia uma espera interminável. Parecia me observar, imóvel, da penumbra da caverna, e o que mais me apavorava era o fato de eu não ter visto absolutamente nada enquanto fotografava. Girei o corpo, o coração disparando,
mas não havia nada. Apenas o silêncio opressor e a caverna se fechando ao meu redor. A lanterna falhou por um segundo, e o ar se tornou ainda mais gélido, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. Era como se algo tivesse passado por mim, atravessado meu corpo, drenando qualquer calor humano. Meus instintos gritavam para sair dali, mas minhas pernas pareciam presas ao chão, como se o medo tivesse se solidificado em meus ossos. De repente, uma ideia terrível tomou conta de mim, e voltei a olhar as fotos na câmera. Não era apenas a figura esquelética que aparecia nas imagens. Em meio às sombras, surgiam vultos que se materializavam lentamente, como se fossem fumaça condensada em forma humana. Eram pessoas, ou o que restava delas. Rosto após rosto, percebi que aqueles vultos correspondiam às fotos antigas deixadas no altar. Eram os desaparecidos, presos ali, congelados em uma espécie de limbo entre o mundo dos vivos e algo muito pior. Cada uma das figuras parecia sofrer, em uma agonia muda que eu podia quase ouvir reverberar nas paredes da caverna. Eu precisava sair. Cada segundo que passava, sentia que a ilha me absorvia mais um pouco, que minha presença estava sendo registrada de uma forma que não deveria. Comecei a caminhar para trás, sem virar as costas para o altar, com a sensação de que, se me movesse rápido demais, algo me puxaria de volta. O sussurro da caverna ficou mais alto, e as velas apagadas no altar se acenderam por uma fração de segundo, iluminando as figuras que antes estavam nas sombras, agora voltadas para mim, como se esperassem que eu fizesse parte do seu culto silencioso. A caverna estava viva, faminta por mais uma alma para adicionar à sua coleção, e eu sabia que, se ficasse ali por mais um segundo, jamais encontraria o caminho de volta para a luz do dia. A saída da caverna parecia um sonho, mas a realidade se transformou em um pesadelo ao tentar encontrar meu caminho de volta. Cada passo que eu dava se sentia como se estivesse imerso em um labirinto que se adaptava a mim. As paredes úmidas pareciam se mover, distorcendo-se e se contorcendo como se fossem feitas de carne viva. Os símbolos nas rochas começaram a brilhar com uma intensidade perturbadora, iluminando meu caminho em um tom macabro, e os sussurros que antes eram apenas murmúrios agora se transformaram em gritos ensurdecedores, ecoando em minha mente. A adrenalina corria em minhas veias, e eu precisava escapar daquele lugar. Na pressa, lembrei-me do meu drone, que poderia me ajudar a obter uma visão aérea da ilha. Peguei o controle e tentei levantá-lo, mas a tela exibia apenas imagens distorcidas e tremidas. Era como se a própria ilha estivesse viva, manipulando o que eu via. O drone parecia resistir, suas luzes piscando em um ritmo frenético, como se estivesse tentando me avisar sobre algo que eu não conseguia compreender. Finalmente, consegui soltá-lo, e ele subiu para os céus nublados, mas logo percebi que a situação estava se agravando. A imagem mostrava uma paisagem horrenda, com sombras indistintas que pareciam se mover entre as árvores, mas não era isso que me deixava mais apavorado. O sol nunca aparecia. Uma penumbra constante dominava a ilha, envolvendo tudo em um manto de escuridão que parecia absorver a luz. Aquela ilha, que eu pensava ser uma oportunidade para revitalizar minha carreira, agora se transformará em um campo de terror. Enquanto tentava me orientar, as sombras que antes eram apenas silhuetas nas fotos agora se moviam abertamente, dançando em uma coreografia macabra. Eu sentia seus olhares fixos em mim, como se estivessem esperando por algo, e o meu pânico aumentava a cada segundo. A bússola que eu carregava girava sem parar, e o GPS simplesmente não funcionava. Era como se o tempo e o espaço estivessem se distorcendo, criando um labirinto ainda mais complexo. A neblina se tornava mais espessa, quase palpável, me empurrando de volta para a caverna, como se eu fosse um inseto preso em uma teia. Eu tentava me concentrar, mas a pressão psicológica se tornava esmagadora. Foi então que comecei a ver vultos entre as árvores. Primeiro, eram apenas formas indistintas, mas quando me aproximava, essas figuras pareciam ganhar forma, rostos familiares, olhos vazios me encarando com uma tristeza que rasgava minha alma. Quando eu estendia a mão, tentando tocar um deles, a imagem se desvanecia, como fumaça dissolvendo-se no ar. O único som que permanecia era o estalar de passos na areia molhada, ecoando em direção à escuridão. Eu sabia que não estava sozinho, mas a sensação de solidão era insuportável. Cada canto que eu virava, as sombras se multiplicavam,
criando um círculo de horror ao meu redor. Desesperado, comecei a correr, mas a ilha parecia rir de mim. Cada passo que eu dava parecia me levar de volta ao mesmo lugar, uma espiral interminável de desespero. A sensação de ser observado se intensificava, e eu podia sentir os olhos de algo mais profundo, mais antigo, focados em mim, esperando que eu cometesse um erro. Enquanto a neblina se fechava ao meu redor, percebi que a única coisa que eu havia capturado com minha câmera eram as memórias de pessoas que haviam se perdido antes de mim. O que eu pensava que seria a chance de recomeçar se tornará uma armadilha, e a Ilha das Sombras estava pronta para mais uma vítima. A consciência do que eu havia feito até então me atingiu como um golpe. Eu não era apenas um fotógrafo, e eu estava agora no meio de uma história que não deveria ter sido contada, e a ilha estava decidida a me fazer parte dela. O desespero tomou conta de mim. Eu corri em direção ao barco que me trouxe até ali, mas ao chegar à praia, a realidade me atingiu como um soco no estômago, ele não estava mais lá. As ondas, antes tranquilas, agora estavam enlouquecidas, batendo violentamente contra as rochas, como se a própria ilha quisesse me manter preso. Tentei acionar o rádio, mas só ouvi estática, como se a eletricidade estivesse em fúria. Em meio ao chiado, uma voz distante sussurrava palavras em um idioma que eu não conseguia reconhecer, e isso me deixou mais apavorado. Com a noite se aproximando, a temperatura caiu e a escuridão se espalhou como um manto. A cada segundo que passava, a sensação de que a ilha estava viva se tornava mais palpável. Foi então que a vi novamente, a silhueta da figura esquelética, parada na linha da praia, como se estivesse esperando por mim. Seu olhar vazio parecia penetrar minha alma, e um frio cortante percorreu minha espinha. Tentei enfrentar aquele espectro, ou gritei e lancei pedras na direção dela, mas não houve resposta. A figura não se moveu. Eu percebi agora que não estava sozinho. Um arrepio tomou conta de mim ao entender que todos aqueles que desapareceram antes de mim ainda estavam ali, aprisionados, sendo lentamente consumidos pela escuridão da ilha. Vi flashes de rostos conhecidos, amigos, familiares, pessoas que eu já havia encontrado, suas expressões de desespero e medo me marcaram como cicatrizes em minha mente. Eles estavam perdidos nas sombras, buscando uma saída que nunca apareceria. Em uma última tentativa, decidi correr para a floresta. O instinto de sobrevivência falava mais alto, mas à medida que me aventurava entre as árvores, percebi que elas se fechavam ao meu redor, como se fossem braços enérgicos tentando me aprisionar. O ar se tornava mais pesado a cada passo, e o sussurro dos ventos parecia zombar de mim, empurrando-me de volta para o terror que eu tentei escapar. As árvores se entrelaçaram, formando um labirinto impenetrável. Desesperado, gritei por socorro, mas o eco da minha própria voz me respondeu, e a consciência de que eu estava sozinho se abateu sobre mim como um manto de trevas. Eu não tinha saída, a ilha tinha vencido. Em um último lampejo de esperança, olhei para trás, mas a praia estava agora envolta em um nevoeiro denso, e a figura esquelética se tornará uma sombra indistinta no horizonte. Com o coração disparado, caí de joelhos, e a verdade começou a se instalar em mim, e a Ilha das Sombras não é apenas um pedaço de terra perdido no mar, é um cemitério de almas esquecidas, um lugar onde o tempo não segue as mesmas regras, onde o passado, o presente e o futuro se confundem em um ciclo eterno de terror. Todos os que se atreveram a pisar ali, como eu, foram condenados a vagar para sempre entre as sombras, em busca de uma saída que nunca vai aparecer. E agora, eu sou mais um prisioneiro, um eco do que um dia fui, condenado a me perder na escuridão, ouvindo as vozes dos que vieram antes de mim, eternamente à procura de uma fuga que a ilha nunca permitirá.